Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Arena Ambiental. Hoje com a presença do Dr. Luiz Carlos Xavier. Dr. Luiz Carlos Xavier, ele é mestre em Direito Ambiental, advogado, engenheiro elétrico e de segurança, especialista em desenvolvimento sustentável, responsável corporativo por adaptações às mudanças climáticas na Braskem, foi fundador do Grupo Técnico de Energia e Clima da Rede Brasil do Pacto Global da ONU de 2017 a 2020 e há 36 anos atua na indústria. Dr. Luiz, seja bem-vindo e a gente hoje vai falar de um tema muito legal, né? Hoje a gente vai receber essa aula que é adaptação de mudanças climáticas e governança hídrica para as indústrias. Então, para começar essa conversa, né, Dr. Luiz, a gente quer fazer a primeira pergunta, que é: hoje, adaptação climática e governança hídrica para as empresas é uma estratégia de negócio, é algo de regulamentação, é algo que as empresas têm interesse para o futuro, né, por contas de operação. O que você pode nos trazer? Bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite. É uma excelente oportunidade estar contribuindo com o tema. Eh, a questão da adaptação às mudanças climáticas é uma questão de estratégia e de sobrevivência do negócio, porque nós precisamos ter resiliência para perpetuar o negócio, né. Então, eu acho que inicialmente havia uma demanda do mercado, né, logo depois de 2014, quando houve a divulgação do 5º relatório do IPCC, até aquele momento havia dúvidas sobre as mudanças climáticas e se, aquilo estava ocorrendo de fato e se tinha alguma relação com a atividade humana. A partir daí, 2015, foi quando se teve um consenso, né, técnico, político e científico, e se detectou de que nós precisávamos ter uma estratégia de adaptação, porque esses eventos extremos climáticos ficariam mais frequentes e mais intensos, trazendo o quê? Impactos financeiros. Então hoje, quando os investidores estão avaliando se devem ou não colocar seus recursos em uma determinada empresa, ele quer ver como essa empresa está gerenciando esse tema, se ela está visualizando essas potenciais ameaças climáticas, se ela está se preparando, porque se a empresa não estiver fazendo isso, consequentemente vai ter perdas e vai colocar em risco esse investimento. Então, a partir do momento que esses ameaças estão se materializando hoje, né, então isso fortalece mais ainda a necessidade de se ter uma estratégia de adaptação às mudanças climáticas. Dr. Luiz, as empresas hoje estão pensando e falando muito sobre mudanças climáticas, né? Sobre as adaptações que precisam ser feitas para o combate dessas mudanças climáticas. Mas quando uma empresa, né, do tamanho da Braskem, qual é o setor, né, ou as mudanças ou as adaptações que elas priorizam frente às mudanças climáticas esperadas? Olha, primeiro aspecto, qualquer empresa, ela precisa fazer uma avaliação do que é material, né, então uma estratégia de sustentabilidade, ela começa a partir do momento da identificação dos temas materiais, né. Um água é um tema material para empresas que são grandes consumidoras de água. Então, a empresa que é uma grande emissora ou está numa cadeia que, eh, é carbono intensiva, ela precisa definir uma estratégia. E, a partir dessa estratégia, ela tem que ter um processo para identificar esses riscos, identificar essas ameaças, porque cada uma dessas ameaças climáticas, elas ocorrem geograficamente, né, em regiões, e elas ocorrem com probabilidades diferentes. Então, uma seca severa, ela acontece, tem um risco altíssimo no nordeste do Brasil, e às vezes em uma região da Europa, ela já não tem essa probabilidade. Um outro aspecto também é você ver se essa ameaça climática se materializar, qual o potencial impacto na sua operação.
Porque algumas ameaças elas podem se materializar, mas o impacto não ser tão relevante. Então a empresa precisa definir um processo onde ela identifica essas ameaças, vê as respectivas probabilidades e vê os potenciais impactos. E daí ela classifica quais são as mais relevantes, né, considerando a probabilidade de ocorrer e o potencial impacto, e a sua estratégia vai ser em cima dessas mais relevantes. Por quê? Porque você não tem recurso nem pessoal, nem financeiro para atacar tudo. Então você começa pelas mais relevantes, depois que você define um plano de ação para aumentar a sua resiliência, consequentemente você vai fazer os planos para depois pegar os riscos moderados e, por último, os riscos baixos. Doutor Luiz, dado o seu cargo, né, a sua função e a notória notório conhecimento, eu imagino que há troca de informações com outras empresas. E pensando nisso, né, quais são os eventos climáticos que são mais recorrentes ou são mais falados dentro das empresas, né? Que eles aparecem com maior risco às empresas. Isso há uma troca de informação? O que as empresas dizem sobre isso? Olha, hoje existe, na verdade, uma lacuna em relação a isso. Nós temos iniciativas, tanto de alguns governos como de algumas academias, buscando estruturar algumas plataformas para, como é que eu diria, disponibilizar essas informações, né. Então, no Brasil existe a Adapta Clima, onde você consegue bastante informações, a FGV São Paulo também está desenvolvendo uma plataforma, porque é uma necessidade nossa, além de conhecer esses riscos são mais recorrentes, mas também tomar algumas ações em conjunto. Vou dar um exemplo. Com relação à sua pergunta do que é mais recorrente, isso varia de região para região. Por exemplo, no Brasil, um dos riscos climáticos mais relevantes é o de secas severas, porque ele tem um impacto tanto no uso direto, como no uso indireto da água, que seria na geração de energia. Já em outras regiões, como México, Estados Unidos, você já vê mais furacões, vendavais. Então, isso vai, muito de região para região. E o importante é que quando esse risco ele está presente numa região, você não segrega ele. Então, todos que estão ali estão expostos e submetidos ali àquele risco. E existem algumas ações que são de responsabilidade da empresa, mas outras não. Outras são, compartilhadas com entidades públicas e privadas. E aqui a gente está falando de um bem coletivo, né, que é o clima, e consequentemente esses riscos também, as ações que a gente tem que tomar para resolver são coletivas. Então, no caso de um risco de seca severa, uma solução é buscar uma nova fonte de captação de água. Para você buscar uma nova fonte de captação de água, uma empresa sozinha, é muito mais caro do que se ela fizer isso junto com as outras empresas que estão nessa região. Porém, nem todas as empresas estão no mesmo nível de conhecimento e de entendimento em relação ao risco que está exposto. Então, há essa necessidade de um compartilhamento, né, de informações aos riscos que nós estamos expostos, assim como também das ações que nós estamos tomando com relação a esses riscos. Luiz, se me permite chamá-lo de Luiz, é, quando a gente fala em adaptação, né, a gente tem que entender, e quem está nos assistindo tem que entender que é uma adaptação também operacional de uma empresa, né? Mas você pode nos explicar o que realmente na prática acontece, o que é a adaptação da empresa frente a esses eventos climáticos, às mudanças climáticas? Sim, sim. A adaptação, ela fica muito fácil da gente ver quando a gente pega um exemplo simples, que é com relação a alguém que vai na rua e há uma previsão de chuva, de tempestade. O risco dela se molhar é altíssimo.
Então, o que que ela poderia fazer para não se molhar? Comprar bota, comprar um guarda-chuva, comprar uma capa. Se ela vai dessa forma, o risco dela se molhar pode chegar a quase zero. Então, adaptação é isso. Você não vai mudar a essa previsão da ocorrência do evento, porque esses eventos, esse perfil de ocorrência dos eventos, eles só vão mudar com a redução das emissões, que são nas estratégias de mitigação. Então, quando você estiver reduzindo as emissões, é que esses eventos vão reduzir. Então, como você não pode mudar, se vai chover, vai, se vai ter uma tempestade, se vai ter uma seca, se vai ocorrer a superelevação do nível do mar, então o que que você tem que fazer? Que ações você vai tomar eh, para ter uma resiliência e reduzir esse impacto máximo? Muitas vezes você não consegue reduzir a zero, mas você vai reduzir bastante o impacto. E essas ações normalmente são o quê? Verificação, uma avaliação das suas estruturas. Vou dar um exemplo aqui com relação a furacões. Então, muitas vezes você sabe que nós temos instalações fixas, mas nós temos instalações provisórias que o pessoal está montando andaimes, montando estruturas provisórias enquanto realizam serviços de manutenção, dispersão, etc., na rotina. Então, você tem que verificar, por exemplo, se essas estruturas provisórias, elas estão adaptadas para esses ventos fortes que vão ocorrer e para o evento de furacões. Então, a avaliação que você faz de todas as suas estruturas, como também, tanto as fixas como as provisórias. Ondas de calor. Ondas de calor, há risco de volatilização de alguns produtos, e alguns produtos podem ser, perigosos. Então você tem que fazer uma avaliação dessas estruturas, do seu processo, para ver se precisa fazer alguma alteração. Secas, como eu falei, buscar uma nova fonte de captação de água. Se aquela água no rio é uma água de risco e que pode trazer um potencial conflito com a comunidade, com a sociedade, porque existe o risco de seca e a bacia hidrográfica também tem um risco hídrico alto, você tem que buscar dessalinização de água do mar, de acordo com o que é disponível na região. Eh, Reuso de água através do tratamento de esgoto doméstico, reuso de água através dos processos internos. Então, tudo isso eu estou me adaptando. E também existem algumas ações relativas até às pessoas, porque quando a gente está olhando e avaliando o impacto, a gente avalia o impacto nas pessoas, no meio ambiente, no financeiro, no processo e também reputacional. Então, você avalia tudo. Então, com relação às pessoas, no caso de furacões, você já tem uma estratégia de monitoramento, hoje você pode fazer um monitoramento e prever antecipadamente quando isso vai ocorrer, para você tomar algumas ações com relação a retirar as pessoas para ambientes, locais seguros. Então fazer um programa de monitoramento para acompanhar essas previsões. Segundo, ter um programa de evasão das pessoas para, no caso dessas ocorrências, levar para locais seguros. Então, é um conjunto de ações que você, define para, de fato, aumentar a sua resiliência e reduzir esse impacto. Depois que a gente define essas ações e que implanta, você recalcula o risco para ver se de fato ele baixa. Entende? Então é um caso, eu estou captando água de uma bacia hidrográfica com risco alto. A partir do momento que eu mudei e agora estou usando uma água de reuso e tratamento de esgoto doméstico, eu posso reavaliar o risco e, com relação àquela bacia, ele cai, porque eu não sou mais usuário. Então você reavalia, calcula o risco residual para confirmar de fato que você não está num risco alto mais. Agora, eu escutei atentamente a sua explicação e me surgiu uma questão aqui, que é o seguinte, né? Eh, Adaptar-se às mudanças climáticas custa dinheiro, né? Isso implica dizer que
os produtos acabam encarecendo a quem consome ou não necessariamente? Não, não necessariamente, porque, eh, esses custos, o que ocorre, se você planeja de uma forma adequada, eles são diluídos, né. Então, é claro que você vai ter um impacto forte, inclusive na própria, eh, continuidade do negócio, né, se você não estiver bem preparado. Então, um exemplo bom é esse caso de inundação que houve em 2024 no Brasil. Pegou toda a cidade ali no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Triunfo, etcétera, o polo petroquímico, tudo mais. E nós já tínhamos mapeado isso, mas as ações não estavam completamente implementadas, entende? Então, assim, então em função disso, algumas empresas elas ficaram, paradas um bom período, né, para restabelecer toda a condição. Então, assim, o risco e a questão do custo, ela tem esse impacto, inclusive até mesmo de interromper a operação. Só que se você faz de uma forma planejada, na metodologia, normalmente, existem critérios para você definir as ações, porque você elenca uma série de opções de ações e você vai avaliar a eficácia dessas ações e o custo. E mais, você começa por aquelas ações no regrets, ou seja, ações que você teria que fazer de qualquer forma, ou ações que você não vai se arrepender de ter feito. Então existe uma forma de você, escolher dentre todas as opções de adaptação, quais vão ser aquelas ações mais eficazes. E aí, quando você está olhando isso, você vê custo também. Não adianta eu dizer que se esse evento ocorrer, vai ter um impacto de 100 unidades. E o custo da ação é 100 unidades monetárias. Então, é melhor eu não implementar, porque eu estou gastando 100 e se ocorrer gasto 100, como aqui eu estou trabalhando com probabilidade, pode ser que não ocorra. Então, normalmente, existe um valor hoje, o total de ações nossa, frente ao total de potencial impacto na empresa, representa em torno de 10%. O custo das ações que estão sendo implementadas é 10% do custo do potencial impacto financeiro, caso elas se materializassem. Então, se você faz isso de uma forma planejada, você percebe que você está trabalhando uma estratégia de perpetuação e proteção do negócio, porque você está com um custo de 10%, mas se ocorresse o evento, 100%. Ah, Luiz, então você está dizendo que nós só vamos aprovar ações que tenham 10%. Sim, a gente tem algum range, claro, garantindo que essas tenham eficácia, mas também, tem um aspecto que às vezes esse valor ele pode ser maior, vou dar um exemplo, se esse evento ocorrer e a perda for 100, mas envolver impacto em pessoas, inclusive risco com relação a vidas, aí cabe você investir. Então por isso que você tem que fazer essa análise, porque o impacto ele é muito maior. E de uma outra forma, existe a questão das oportunidades também, né. Então, quando a gente está falando dentro dessa temática que você falou, um bom exemplo nós temos aqui é o Aquapolo, né, a Braskem ela viabilizou o projeto do Aquapolo, que é um projeto de reuso de água através de tratamento de esgoto doméstico. Em 2014, quando houve uma seca severa em São Paulo, várias empresas que estavam naquela região e que ainda não tinham reuso de água, alguma outra alternativa segura, reduziram suas operações. A Braskem, o contrário, como ela estava com o projeto Aquapolo e com o reuso de água, tratamento de esgoto, ao invés de reduzir, aumentou suas operações. Então, foi respondida a pergunta e me surgiu uma outra uma premissa, né? Que os eventos climáticos, as mudanças climáticas podem gerar oportunidades de negócio, né? Ou geração de novos produtos ou serviços. Ou eu estou errado? Sim, claro. Quando a gente está pensando e às vezes o pessoal vê isso como uma oportunidade
negócio como já ouvi um questionamento sobre isso como uma coisa negativa, mas não é uma coisa negativa, porque é uma oportunidade de negócio para a indústria, mas com um fim nobre. Então, quando você está pensando em grandes eventos, em desastres, você precisa de novas tecnologias, para remover as pessoas de uma forma mais rápida, para você ter construções de abrigos, de uma forma mais rápida. Então, para você, conseguir contornar, eu estou colocando desastre porque é um caso extremo, aquilo de uma forma, reduzindo todo esse impactos para as comunidades. Isso você faz através de inovação, tecnologia. Então, a indústria e toda essa rede empresarial, ela tem condição de começar a estudar, trabalhar em novos produtos, produtos que sejam usados e que não precisem de água para lavar ou para higienizar nessas situações extremas. Ou seja, pensar em novos produtos, novos processos, novas opções que sejam exatamente eh, para mitigar todo esse impacto. Então, o mesmo cenário que traz um risco, ele traz uma oportunidade. Então, se você tem uma região de seca, as empresas que são grandes consumidoras têm que buscar alternativas seguras, porque isso é um risco. E uma oportunidade de negócio é quem está trabalhando, desenvolver produtos que consumam menos água, que tenham uma menor pegada hídrica. Então, nós temos, por exemplo, dentro da nossa linha de oportunidades, desenvolvimento de novos produtos, um novo portfólio baseado em matéria-prima renovável, ou seja, na rota bio, produtos verdes. Isso tudo são oportunidades frente a todos esses cenários climáticos. Doutor Luiz, daqui a pouco a gente fala sobre mitigações, porque nesse momento eu queria falar sobre escassez hídrica, né? Você consegue nos explicar o que é escassez hídrica, né? Como a escassez hídrica afeta as operações da Braskem e como a Braskem lida com esse problema? A escassez hídrica, o termo ele vem, e às vezes o pessoal associa a não ter água, mas a escassez às vezes você tem a água, mas não tem um acesso, né, aquela história da macieira e estavam os homens e as girafas comendo, e depois que os homens comeram todas as maçãs estavam mais acessíveis, acabou, e não tinha mais maçã, escassez de maçã. Mas para a girafa não, as maçãs estavam lá em cima, elas estavam acessando. Então o homem teve que desenvolver uma tecnologia para ter acesso, uma escada para ter acesso a às maçãs, porque na verdade, eh, a questão ali era o acesso. Então, a escassez hídrica vem nesse aspecto, porque você tem várias mapas mundi, né, de água, né, uma é com relação a ter de fato o recurso, o outro é você ter o uso, a disponibilidade desse recurso. Então, as mudanças climáticas, elas têm um impacto, porque elas são uma fonte, né, e estão dentro de todo esse processo, assim como existe toda a questão hídrica mesmo, porque a disponibilidade da água, às vezes, ela está sendo impactada até pela poluição, pela sujeira, né, então não é que você não tenha água, mas a água não tem condição ou você tem que fazer um tratamento maior e que às vezes inviabiliza para algumas regiões. Então, essa é toda a questão da escassez, que além da questão hídrica, existe a questão também impactada pelos riscos climáticos. Para a Braskem é um dos riscos mais relevantes, porque, as operações se concentram em 4 países, maior parte está no Brasil, então um dos riscos mais relevantes é o de seca. Então, assim, ela impacta tanto do ponto de vista do potencial impacto financeiro, que é relevante, como também, pelo número de unidades industriais impactadas. E ele é relevante por quê? Porque, a falta de água, ela reduz o processo não proporcionalmente.
Se você restringir 10% da água, você não vai restringir 10% da tua produção. Pode ser até que seja 9, 10, 11. Você vai aumentando 20, 30, chega um ponto em que você vai ter um valor de restrição de água e que você para a sua produção totalmente. Então, é um impacto relevante e é algo que já vem historicamente ocorrendo e como no futuro as previsões é que fiquem mais intensas e mais frequentes, há esse risco de fato com relação a isso. Então, nós já temos mapeados, né, em todas as nossas operações, nós já fizemos um estudo de riscos climáticos, identificando essas ameaças climáticas em todas as regiões onde nós operamos, vimos onde é que tinha um risco de secas severas alto, e a primeira ação para essa região onde tem um risco de seca severa alto, é fazer um estudo da bacia hidrográfica. Por quê? Porque às vezes, se você diz que vai ter seca, mas imagina que você tivesse em casa um reservatório de água. Então você vai consumir quanto tempo? Então você tem que ver essa bacia hidrográfica, a capacidade dela, a relação da demanda, né, com a oferta, numa visão sempre de futuro, porque quando nós estamos falando de risco é futuro, é visão 2030, 2040. Então, vendo o crescimento populacional, vendo o crescimento do PIB, vendo o comportamento de todos os usuários, é um estudo, é uma avaliação que se faz da bacia hidrográfica, e você vê que aí já é um outro ponto, dentro daquela linha que a gente conversou no início, que muitas empresas estão fazendo esses estudos individualmente, quando a gente não compartilha, acaba que poderíamos disponibilizar e até mesmo fazer isso conjuntamente. Mas assim, fez esse estudo e confirmou que há um risco hídrico também, por uma questão de quantidade ou de qualidade da água, então a nossa estratégia é, dentro do plano de adaptação às mudanças climáticas, porque você confirmou, risco seca severa alto, risco hídrico da bacia hidrográfica alto. Então, é identificar e implementar uma nova fonte de captação de água. Dá-se um prazo para isso, para se pesquisar quais são as opções naquela região. Se tem água subterrânea renovável, não é toda a água subterrânea, existem alguns critérios também. Se há possibilidade de salinização de água do mar, se há possibilidade de reuso interno, se há possibilidade de reuso externo com tratamento de esgoto. Então, você vai avaliar todas aquelas opções que teriam, de acordo com de acordo com a região, e definir qual a melhor solução. Para isso nós temos critérios também. Os critérios eles não são só financeiros. Nós temos também critérios para definir que são, claro, a parte de custos, mas vemos também a parte ambiental, social e a parte técnica, né, para garantir a qualidade, e a parte de riscos. Então, a combinação dessa análise que a gente identifica e implementa uma nova fonte de captação de água. Hoje, a gente já implementou, né, em algumas regionais, estamos com isso em andamento. Tem poucas unidades agora que estão sobre esse risco ainda nessa fase de identificação. Doutor Luiz, eu fiz uma conversa, um bate-papo com o professor da Universidade de Alagoas, que é o Valmir Pedrosa. Inclusive, um abraço ao Valmir Pedrosa. E ele fez. E o bate-papo foi sobre conflito do uso da água, né? E a gente está falando aqui sobre escassez hídricas e um risco que é escassez hídricas para as operações, talvez, da Braskem, né? Mas falando especificamente sobre conflito do uso da água, né? E você já fez uma brilhante explicação, mas eu queria fazer uma pergunta aqui. Como que empresas como a Braskem se comunica com a população que está adjacente, né? Como que ela mitiga esses riscos junto à população, em comitês de bacias, né? Como que isso ocorre? Olha, na verdade, não existe ainda um, a, a, um canal externo, né? Como o Comitê de Bacias, por exemplo. O Comitê de Bacias
são tratados lá muitas questões associadas aos usuários e à própria bacia hidrográfica, né. Mas hoje nós temos conselhos consultivos comunitários, então são conselhos para tratar, eh, várias questões, que envolve ali o entorno das comunidades que estão próximas, porque uma vez que nós fazemos, às vezes, transporte de alguns produtos, então é importante informar a comunidade, sinalização, então também capacitar. Então o conselho consultivo comunitário, ele tem várias finalidades, e este é o meio que a gente usa também para estar tratando essas questões e também estar comunicando. Porém, eu digo que ele não é ainda suficiente, porque vou dar um exemplo agora, nós temos um projeto no Rio, que é exatamente de reuso de água proveniente de tratamento de esgoto. Então a gente fez uma parceria e o nosso parceiro ele já iria implementar, porque era uma concessão, então ele teria que levar esse saneamento para a comunidade lá do entorno. Eh, Só que isso seria daqui a 10 anos ou mais de 10 anos. Então, com essa nossa parceria, viabilizou estar levando já agora de imediato. Então vai levar o saneamento para a comunidade, para poder gerar o esgoto, tratar esse esgoto e abastecer todas as unidades da Braskem na regional. Então há um impacto social positivo aí, que é essa questão do saneamento. Existe um impacto ambiental também, porque a gente está saindo da bacia do Guandu, que é uma bacia de alto risco e de potencial conflito nesse uso com os usuários, com a comunidade. Então há um impacto ambiental, social, mas, você comunica, né, isso aí de uma forma externa, mas não é algo que a gente fica levando para as comunidades. Eu acho que hoje, com relação às comunidades, a gente precisa evoluir muito, principalmente na disponibilização de informações. Todas as empresas que têm dados sobre riscos climáticos que impactam e que têm comunidades próximas, têm que trabalhar e ver como pode compartilhar e mais como engajar, porque as ações a empresa está tomando, mas as ações com relação a essas comunidades, algumas são do poder público, precisam de políticas públicas. Então, esse compartilhamento e por isso que levar essas informações, ter plataformas que se divulguem, são muito relevantes. Doutor Luiz, voltando um pouquinho atrás, agora sim, falando de mitigação, eu gostaria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é uma mitigação, né? E quais são as ações de mitigações de uma empresa como a Braskem diante dessas mudanças climáticas? Mitigar é reduzir, né. Então quando eu digo mitigar as emissões contribuintes para o efeito estufa, eu estou falando reduzir as emissões contribuintes para o efeito estufa. Eu posso usar o termo mitigar risco, porque eu estou dizendo reduzir os riscos climáticos, ou mitigar o impacto. Então, a estratégia de adaptação ela está voltada aos riscos climáticos e a estratégia de mitigação tem a ver com a mitigação das emissões contribuintes para o efeito estufa, ou seja, reduzir as emissões contribuintes para o efeito estufa. É só dessa forma que a gente vai resolver de fato na estratégia de mitigação. Aqui na empresa nós reduzimos, que é o que toda empresa faz, nós definimos uma meta de redução de emissões absolutas até 2030, em 15%. Então quando você faz uma estratégia dessa de estabelecer uma meta, né, você precisa ter um processo, critérios para aprovar iniciativas que de fato venham reduzir as emissões. Então assim, para a gente garantir isso, a gente implementou um processo de precificação interna de carbono,
para exatamente dar um preço para essas emissões e aqueles projetos que reduzem as emissões, eles terem, no cálculo dos seus VPLs, um valor positivo relativo, é como fossem créditos, relativos a essas emissões reduzidas, e com isso a gente já tem um portfólio que está em andamento aí de projetos e de iniciativas para garantir essa redução de 15%. A segunda meta é com relação a ser carbono neutro até 2050, né, onde nós teríamos mais ou menos 3 rotas, 3 pilares. O primeiro é essa, de você ter as iniciativas de reduzir as emissões mesmo. Nós temos também uma estratégia, com os times de inovação e tecnologia, de processo de captura, estocagem e uso do carbono. Então, uma vez que você captura esse carbono, ele pode ser usado como insumo ou como matéria-prima no processo. Então, é a segunda rota, segunda avenida que a gente, trabalha. E a terceira é com os renováveis, que os renováveis, o benefício dele ocorre na cadeia, né. No nosso caso, nós temos o verde hoje com a cana-de-açúcar, então a captura ocorre na cana-de-açúcar, ele estaria ao longo da cadeia, mas nós, com isso, quando você considera o balanço total na Terra, independente de onde ele ocorreu, esse carbono ele está sendo, retirado, né. Então, com essa estratégia dos verdes e de remoção, que a gente espera fazer uma compensação no final, porque chegando lá, 2050, ninguém consegue zerar suas emissões, sempre vão ter algumas emissões residuais, e aí fazer uma estratégia de compensação com esses créditos, né, entre aspas, porque ainda não temos uma metodologia ainda para esse nosso processo específico, mas fazer essa estratégia de compensação, tá. Então, mais ou menos dentro dessas 3 linhas. Hoje, o que a gente sente ainda uma pendência é com relação a uma estratégia de médio prazo. A gente precisa trabalhar numa estratégia até 2040, porque não adianta você ter 30, 50 e não ter um norte sobre esse meio termo aí. Então, é o que a gente tem trabalhado em cima, vamos trabalhar, na verdade, em cima dessa estratégia de médio prazo, assim como também percebemos que precisamos evoluir numa estratégia com relação ao escopo 3, que seria das emissões dos nossos parceiros, nossos fornecedores, da nossa cadeia. Trazendo para dentro dessa conversa, né, pensando nesses 3 pilares, nessas 3 linhas que você citou, e pensando, né, a curto, médio e longo prazo, como você próprio disse, quais os maiores obstáculos? Política pública, né, são falta de esforços globais, eh, ou dificuldades de tecnologia? O que você poderia nos dizer? Olha, para mitigação, são 2 aspectos, um é tecnologia, de fato, e o outro é política pública, né. Quando a gente está falando em mitigação, hoje, por mais que você queira e você diga: "Eu vou capturar o carbono e vou usar", há necessidade de avanços. Então as tecnologias para o nosso setor, setor químico, quando a gente avalia, elas vão estar, disponíveis 2030, 2035. Por isso que a gente precisa até dessas metas intermediárias, porque o mundo ele vai mudar. Então, existe muito a se pesquisar, porque a gente vê que para a gente chegar à neutralidade, né, pensar no mundo como um todo, nós temos que mudar os nossos processos. Você não vai chegar e zerar simplesmente, só se você parar o processo de fato. Então a gente precisa ter uma forma de reciclar esse carbono, e aí tem essa questão tecnológica. A questão tecnológica ela passa por, primeiro, uma viabilidade técnica e depois uma viabilidade econômica, porque você sabe, passa um tempo, chega, a tecnologia vem estar disponível, mas o preço lá em cima. Então é o caso do orgânico, quem vai no supermercado, às vezes não pega o orgânico, por quê? Porque é mais caro. Nós temos o polietileno verde e o polietileno fóssil.
O verde ele é mais caro, porque estão ali as externalidades. O que o pessoal compra mais? O fóssil. Então existe a questão da viabilização técnica, depois a viabilidade econômica para ter um tempo de maturidade e essas tecnologias de fato passem a ser usadas. Então por isso que existe esse tempo. E o outro ponto, tem que ter políticas públicas para exatamente acelerar esse processo, para disponibilizar, para viabilizar, para incentivar. Então, eu diria que são esses dois maiores desafios. Com relação à adaptação, o maior desafio acho que são políticas públicas, porque as tecnologias elas já estão disponíveis para nos adaptarmos. Então, um bom exemplo aqui quando a gente fala de seca, que é o reuso de água, quando você está comparando o preço de uma água de reuso com uma água que você está captando, né, numa bacia hidrográfica de risco, é muito mais barato, não existe. Então, assim, há o questionamento: por que que eu vou migrar, sair dessa água, porque às vezes a visão é de curto prazo, é só naquele momento, ainda não enxergo o risco futuro, para essa água que é muito mais cara. Então existem questões associadas, né, para se ter uma concorrência justa, para você, para você de fato, tá vendo essas oportunidades que nós temos com relação à adaptação, e essas políticas públicas virem para estar viabilizando isso de uma forma mais adequada. Doutor Luiz, durante a nossa conversa hoje, né, a gente usou quase uma data que é 2050. Pensando nessa data, né, qual seria a visão, né, a sua visão ou a visão da Braskem sobre a indústria brasileira em relação à descarbonização, à escassez hídrica, aonde estaremos em 2050? Nossa, isso é a pergunta de milhões, viu. Olha, eu acho que não, eu não consigo ter essa visão 2050, mas eu consigo ver em prazos menores, não somente a indústria, mas a agricultura, a própria sociedade, nós, né, como comunidades, precisamos mudar completamente a nossa forma, de viver e os nossos produtos, os nossos processos. Porque esses impactos que hoje só são previsões, eles vão se materializar. Quando a gente começou com a estratégia de riscos climáticos, em 2015, havia muita descrença, mas isso não vai ocorrer, porque a gente olhar muito no passado, né. Quando você vai falar para alguém que vai ter um evento, há um risco, há uma probabilidade alta de ter um evento, ele sempre olha o passado, mas isso nunca ocorreu aqui. E aí 2, 3 anos depois se materializou. E aí vieram as perdas, e nós precisamos resolver. Hoje, ninguém tem dúvida quando você vai falar de alguma coisa com relação a tempestades e inundação no sul do Brasil, que eles passaram uma tragédia, né. Então, é nesse aspecto que eu acho que a gente vai, precisar evoluir. Eu não consigo nem imaginar, porque assim, eu acho que vão ser vários produtos que precisam ser descontinuados, novos produtos sendo criados, e aí quando a gente pensa também nós como sociedade também, a mesma forma, a nossa forma de viver, né, também de uma forma, diferente. Quando a gente pensa a própria forma de transporte, nossa, imagina um carro que pode transportar 5 pessoas, só transporta uma hoje. E a gente, continua nesse ciclo. Então já estão vindo aí carros com fontes de energia mais limpas, mas precisamos repensar toda a parte de transporte, para que seja de uma forma mais eficaz. Então acho que a indústria ela precisa, implementar completamente o conceito de circularidade. É aquela indústria onde ela vai precisar buscar o resíduo zero ou um resíduo reciclável que volta, né, e que é reaproveitado no novo processo. Água, também fechar o ciclo da água,
tá? Ou seja, captar o mínimo e quando você captar, você retornar com impacto positivo. Então, assim, é trazer essa circularidade, sair desse modelo linear e ter um novo modelo circular. E isso eu não vejo 2050, eu vejo muito antes, que a gente precisa migrar para poder perpetuar, né. Luiz, pensando aqui, eu queria saber se você pode eh, falar sobre um projeto ou projetos, né, que possam inspirar outras empresas, né? O que quem entende projetos que são inspiradores, né? Em relação à inovação ambiental ou sobre meio ambiente que possam inspirar outras empresas? Sim, eu diria assim, no no campo da mitigação, eu citaria o desenvolvimento de portfólio de produtos, mais sustentáveis, onde a gente vem com novas matérias-primas, você buscando matérias-primas renováveis, então você é importante, estar diversificando e conhecendo bem o impacto, de todos os seus produtos e ter uma estratégia de diversificação do portfólio, pensando num portfólio mais sustentável. Há uma outra iniciativa com relação também a embalagens, onde há todo um trabalho com clientes e com, todo os envolvidos nessa cadeia, para desenvolvimentos de embalagens mais sustentáveis, avaliando, claro, sempre quando há necessidade da embalagem, mas havendo necessidade da embalagem, eh, usando, né, a avaliação de ciclo de vida, como reduzir esses potenciais impactos em todas essas embalagens. Então, do ponto de vista de mitigação, eu destacaria isso, porque temos tanto trabalho na origem, né, na definição do portfólio produto, como também no impacto que seriam nessas embalagens. Com relação à adaptação, eu acho que o melhor exemplo que nós temos é com relação às secas severas, esse projeto do Rio de Janeiro, que a gente, já está em execução, onde, como eu falei, com essa iniciativa vamos antecipar para levar saneamento para a comunidade, gerar esgoto, tratar o esgoto, gerar água para Braskem. Além disso, né, então toda a água vai ser proveniente de tratamento de esgoto e os efluentes que antes a gente tratava e mandava, voltava para a bacia, eles também vão entrar nesse ciclo aí, vão entrar no circuito, vão ser tratados, então aí vão ser efluente zero, porque ele volta também, ele vai, é tratado e retorna. Então, eu acho que é um exemplo de circularidade, porque quando a gente está pensando circularidade do carbono, temos que também fortalecer a circularidade da água. Doutor Luiz, a gente está chegando ao final desse bate-papo que foi muito prazeroso, mas eu queria pedir aqui, né, que você deixasse uma mensagem a lideranças, a gestores que não pensam em mitigações das mudanças climáticas. O que você pode deixar de mensagem? Eu acho que o principal aspecto é que façam a avaliação da materialidade do negócio, né. Identifique, quais são os temas materiais e defina uma estratégia, mas uma estratégia de sustentabilidade do negócio. Lembrando que nós não temos 2 estratégias, não é a estratégia nós não temos estratégia de negócio e estratégia de sustentabilidade. Às vezes a gente fala estratégia de sustentabilidade, pra poder destacar, mas a estratégia de sustentabilidade nada mais é do que os atributos de sustentabilidade da estratégia do negócio. Então eles precisam de fato, se estão pensando na perpetuação do negócio, identificar quais são esses temas materiais e definir uma estratégia para potencializar os impactos positivos e mitigar os impactos negativos dos seus produtos e seus processos. Hoje a sociedade ela está muito mais consciente, então o nosso nível de cobrança como sociedade é muito maior em relação a produtos e processos e para quem está produzindo e gerando isso.
Então, eu acho que pensando na perpetuação do negócio, eu recomendaria isto. Doutor Luiz, a gente chegou ao final desse bate-papo. Foi quase uma hora de forma muito objetiva, muito interessante. Eu quero agradecer demais a sua presença nesse pequeno projeto. Espero contar com você para novas conversas no futuro e muito obrigado. Eu que agradeço, conte sempre comigo. Um grande abraço. Obrigado e até mais.